colocou o rosto no chão, na terra, e falou com o pai: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Que cálice era esse? Vamos meditar um pouquinho nessa parte? Que cálice era esse? Será que era o cálice de levar açoites nas costas? Será que era o cálice de colocarem cravos, espinhos na cabeça dele, furando a cabeça? Será que era o cravo que ia entrar na mão dele? Será que era os guspes no rosto dele? Será que eram os tapas no rosto? Será que ele estava falando deste cálice? Não, ele estava falando de um cálice muito amargo. Esse cálice amargo ele ia beber o pecado da humanidade, tudo de uma vez só. Ele não se fez pecador, ele se fez pecado por nós. Ele se transformou o pecado inteirinho. Lembra que João o Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Ele bebeu o nosso pecado. E esse cálice foi amargo. Esse cálice foi muito amargo. E ele pediu: Pai, se for possível, passe de mim, mas que seja feita a tua vontade. Porque ele veio para cumprir o plano de Deus, a missão de Deus. Quando a Maria, a mãe dele, fala: Jesus, meu filho, Senhor, acabou o vinho na festa de Caná. Ele diz: não chegou a minha hora. Por que ele estava dizendo isso? Porque ele é o vinho. Ele é o vinho. Ele é a videira verdadeira. Então não era a hora ainda dele ser espremido e transformado em vinho. Por isso ele diz: eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu vim para servir o meu Pai. Eu não vim para fazer a vossa vontade. Eu vim para cumprir um plano. E esse mesmo Senhor Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, ele soprou sobre os apóstolos e os discípulos, dizendo: vão, preguem o Evangelho, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem o que eu ensinei, o amor de Deus manifestado na terra em Jesus Cristo. Nós temos um mandamento apenas: amai-vos uns aos outros como Cristo nos amou, bebendo este cálice amargo do pecado. E o dia que ele bebeu esse cálice, ele bebeu todo o pecado da humanidade. Sabe o que é todo? Esses 2000 anos que a humanidade vem pecando, os próximos até ele voltar, e todos aqueles que foram pecados desde Adão e Eva. É muito pecado, não é? É muito pecado de uma vez só. O pecado que nós vamos cometer amanhã ele já bebeu nesse dia. O pecado que nós cometemos agora, julgando, criticando mentalmente, nós estamos pecando agora, no ambiente cristão, entre irmãos, corpo de Cristo. Ele bebeu nesse dia aqui. Por isso ele disse: a minha alma está angustiada, está triste de morte. Passa de mim, Pai, se possível, mas que seja feita a tua vontade. Será que nós temos essa mesma força de dizer: Pai, eu queria tanto isso, concede isso para mim, mas que seja feita a tua vontade na minha vida? Porque se ele fizer a nossa vontade, pode ser que nós nos enganemos, a gente pede coisas que não é boa para nós, que vai trazer um prejuízo ali na frente, que vai trazer uma tristeza para a família, não é verdade? Mas se o desejo do Pai estiver alinhado com o nosso, e nós estivermos alinhados com o Pai, com certeza aquilo que Ele conceder vai ser maravilhoso na nossa vida. Ele volta e fala com eles: vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Minhas irmãs, meus irmãos, que pergunta difícil. É Jesus, o Filho de Deus, o Cristo, que tinha descido do céu, humilhou-se a si mesmo, se fez homem, passou por tudo o que ele passou, dizendo para eles, nesse momento: vocês não podem vigiar comigo uma hora? Uma hora? Não está falando dos 60 minutos. Será que a gente não consegue ficar com o Filho de Deus por algum tempo, um momento, uma hora? Será que a gente não consegue vigiar com Ele
Esse era o chamar de atenção. Tinha 3 apóstolos ali. Olha a cena. Ele sai e volta. Ele olha para os 3, angustiado, de alma, sentindo a morte. Ele olha para Pedro, porque ele sabia que Pedro ia negá-lo. Ele olha para Pedro, está escrito aqui, ó: vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntando ele a Pedro. Tinham 3. Imagina o Senhor Jesus fazer uma pergunta para todos nós e olhar para um. Olha a responsabilidade, irmão meu. Vocês não podem vigiar comigo 1 hora, e Pedro não vigiou, negou o Senhor, dormiu ali e dormiu depois. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa alma e não nos deixe dormir quando nós saímos daqui. Não estou falando do sono da noite, eu estou falando diante do mundo, das situações do mundo. Quando nós tivermos que falar de Jesus Cristo, que o Senhor não nos deixe negá-lo, que Ele esteja vivo como uma brasa no nosso coração, que Ele esteja pronto na nossa boca para falarmos dele, que ao participarmos do pão e do cálice, que Ele esteja vivo de dentro de nós, e nós anunciemos Ele até que Ele volte. Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Deus, santo é o teu nome, Senhor. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Eles caíram em tentação. Quando chegaram os guardas, olha para vocês verem, os religiosos da época tinham guardas.